E aí, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, que tem como título As Bases Cromossômicas da Herança. Vocês podem acompanhar o estudo mais aprofundado dessa aula no livro didático de vocês, a partir da página 39. Inicialmente, nós temos um texto, que tem como título Por Dentro das Caixas Pretas, o Poder da Ciência. Esse é um texto que ele levanta hipóteses de análises que foram feitas por um citologista chamado Walter Sutton, que, ao ser estimulado pela descoberta dos trabalhos de Mendel, ele, munido de suas próprias observações microscópicas da meiose de um gafanhoto, ele conseguiu abrir uma ampla visão sobre a separação dos cromossomos durante a formação dos gametas. Vale lembrar, que a meiose ela é uma divisão celular exclusiva dos gametas masculino e feminino. Então, a partir desses estudos, teve-se uma maior compreensão dos mecanismos genéticos, onde eles passaram a chamar de teoria cromossômica da herança, que foi desenvolvida nas primeiras décadas do século XX por um geneticista chamado Thomas Morgan. Neste capítulo, nós vamos continuar a estudar os princípios que regem a herança biológica, e o passo a passo para sua redescoberta, e imaginar a existência dos fatores presentes nos indivíduos que se separavam na formação dos gametas. Só que para isso nós temos que revisar um pouco sobre a divisão celular meiose. Como eu já disse para vocês anteriormente, ela é exclusiva dos gametas, certo? Vamos estudar duas ou mais características simultaneamente. Esse estudo, ele amplia, o conceito, o princípio básico da herança, que nós chamamos de lei da segregação independente dos genes. E também a gente vai ver alguns casos de genes com segregação independente que interagem na produção das características de alguns seres vivos. Neste capítulo, a gente vai compreender que o que ocorre com os genes que são localizados no mesmo cromossomo significa dizer que eles não se segregam independentemente. Eu gostaria de pedir o máximo de atenção agora a vocês para a gente compreender o que é essa segregação independente dos genes. Como nós vimos no capítulo anterior, quando Mendel analisou isoladamente cada uma das 7 características da ervilha, assim como ele fez esse estudo isolado, ele também analisou a transmissão combinada de 2 ou mais características. Por exemplo, nesses experimentos em que ele analisou a transmissão combinada das 2 características, foi que ele considerou ao mesmo tempo em que a cor da semente da ervilha ia sendo determinado, ele também considerou que a textura também seria. Então, ele realizou experimentos utilizando todas as
as gerações, né? A geração parental, a geração F1, a geração F2, só que ele fez isso combinando duas ou mais características, que é exatamente isso que nós iremos ver hoje, da melhor maneira possível, passo a passo. Por exemplo, hoje nós vamos aprender a cruzar, né? Cruzar características ao mesmo tempo. Por exemplo, ao mesmo tempo em que eu procuro calcular a probabilidade de uma geração para o grupo sanguíneo, para a determinação do grupo sanguíneo, eu também vou calcular a probabilidade dele ser RH positivo ou negativo. Então, gente, para começar, nós vamos considerar dois fenótipos: a cor da semente da ervilha e a textura da semente da ervilha. Como nós sabemos e nós já estudamos, né? A gente sabe que a cor da semente da ervilha pode ser amarela ou verde e a textura da semente da ervilha pode ser lisa ou rugosa. Sabemos que a amarela é uma característica dominante e a cor verde é uma característica recessiva. Sabemos que a textura lisa é uma característica dominante e a textura rugosa é uma característica recessiva. Por isso, nós vamos usar a letra V para representar os genótipos da cor da semente e a letra R para representar os genótipos da textura da semente. Como a cor amarela é uma característica dominante, ela terá dois genótipos possíveis: Vzão, que é homozigótico, ou Vzão, que é heterozigótico. E a cor verde, por ser uma característica recessiva, vai ser representado pelo genótipo Vzinho. Para a textura da semente, como lisa é dominante, nós vamos usar o genótipo Rzão homozigótico ou Rzão heterozigótico, e a textura rugosa, por ser uma característica recessiva, nós vamos usar o genótipo Rzinho. Certo? Como é que nós vamos fazer esse cruzamento? Nós vamos iniciar com o cruzamento da geração parental, onde as linhagens elas são puras. O que são essas linhagens puras? Onde os genótipos eles são homozigóticos, tanto para a característica dominante como para a característica recessiva, que fica da seguinte forma. Para o início desse cruzamento cruzar características dominantes com características recessivas, de forma que, como a gente viu, que nós vamos iniciar esse cruzamento de uma geração parental, ou seja, de uma linhagem pura. Essa característica dominante, ela tem que ter genótipo homozigótico, e a característica recessiva, como nós sabemos, sempre vai ter genótipo homozigótico recessivo. Então, a geração parental vai ficar da seguinte forma: nós vamos cruzar uma semente amarela lisa com uma semente verde rugosa. Como o genótipo homozigótico para a característica amarela é Vzão, e o genótipo para a textura lisa é Rzão, o genótipo vai ficar duplo homozigótico, Vzão, Rzão, versus Vzinho, Rzinho, onde Vzinho é da característica recessiva verde
E Rzinho é da característica recessiva rugosa. Então, aqui, o nosso próximo passo é a formação dos gametas, que são esses dois aqui que estão selecionados. A planta amarela lisa, onde as duas características elas são simultaneamente dominantes, vão formar gameta Vzão, Rzão. Um Vzão veio da cor amarela e um Rzão veio da textura lisa. A planta verde rugosa vai formar gameta Vzinho, Rzinho. Um Vzinho que veio da cor verde e um Rzinho que veio da textura rugosa. Aí o que acontece? Esses gametas, eles vão se unir para formar os novos descendentes. Como é que vai ficar o genótipo desses novos descendentes? Então, se a primeira planta ela é amarela e lisa e tem gametas, todos os gametas dela vão ser Vzão, Rzão, então ela vai transferir para o descendente gametas Vzão, Rzão, que vão se combinar com os gametas da planta número 2, que é a verde rugosa, que tem gameta Vzinho, Rzinho. Então, a planta verde rugosa vai transmitir para o descendente gametas Vzinho e Rzinho, que vai formar o genótipo dos descendentes da geração F1, onde todos eles vão ser duplo heterozigóticos, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Resumindo aqui para vocês, o primeiro passo, né, que é a geração parental, a formação dos gametas da geração, parental para a obtenção dos descendentes da geração F1. Foi cruzada uma semente amarela lisa com uma verde rugosa. Amarela lisa, as duas características são dominantes, verde rugosa, as duas características são recessivas. Na formação dos gametas, a semente amarela lisa formou um gameta Vzão, Rzão, e a verde rugosa formou um gameta Vzinho, Rzinho. Ao se unirem, obtivemos descendentes todos com genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, aqui é o primeiro passo. O segundo passo, qual vai ser? O segundo passo vai ser o cruzamento de dois descendentes, dois indivíduos da geração F1 para a obtenção dos indivíduos da geração F2. Então, nós vamos fazer um cruzamento entre o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com outro indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí, nós vamos obter os indivíduos da geração F2. Nosso próximo passo é realizar o segundo experimento, que é o segundo cruzamento, usando dois indivíduos resultantes do cruzamento da geração parental. Ou seja, nós vamos cruzar dois indivíduos da geração F1. Esses indivíduos, nós dizemos que eles são duplo heterozigóticos. Por que duplo heterozigóticos? Porque nós estamos cruzando duas características simultaneamente. No caso, a cor da semente da ervilha e a textura da semente. Então, nós dizemos que ele é duplo heterozigótico por quê? Porque ele vai ter genótipo,
Vzão, Vzim, Rzão, Rzim. Todos os indivíduos da geração F1 têm genótipo duplo heterozigótico. Então, para que nós possamos obter os indivíduos da geração F2, nós vamos ter que cruzar 2 indivíduos duplo heterozigóticos. Ok? O próximo passo é a formação dos gametas. Eu coloquei aqui novamente só para a gente poder rever, ó, percebam. Nós temos aqui 2 indivíduos da geração F1 que vão ser cruzados para gerar, né, os indivíduos da geração F2. Então, nós temos aqui 2 indivíduos duplo heterozigóticos, ambos com características, com fenótipos amarelas e lisas. São sementes amarelas e lisas ao mesmo tempo. Como é que fica, gente, a questão da formação do gameta? O que a gente pode perceber aqui? Os 2 indivíduos, eles têm genótipos iguais, ok? Os 2 indivíduos são Vzão, Vzim, Rzão, Rzim. Como é que vai ficar a formação dos gametas? Ó, na formação dos gametas, vai ser sempre, ó, a união de um alelo referente à cor da semente com um alelo referente à textura da semente. Então, nesse primeiro aqui, eu vou ter um gameta Vzão, Rzão. A minha próxima possibilidade, Vzão, Rzim. Também posso fazer aqui, ó, Vzim, Rzão. A outra possibilidade, Vzim, Rzim. Então, para o indivíduo duplo heterozigótico, eu vou ter a possibilidade, né, de 1, 2, 3, 4 gametas diferentes, certo? 4 gametas diferentes. Só que eu posso, pessoal, fazer de uma maneira mais simplificada. Usando... Como a gente tá só com 2 características, eu posso usar um quadrozinho de Punnett simples, né? Um hashtagzinho, jogo da velha. Não sei como é que eu vou fazer aqui. Só um minuto aqui. Pera aí, gente. Eu posso fazer de uma maneira diferente, pra gente poder entender melhor. Eu posso usar um quadrozinho de Punnett, bem simplesinho, porque como a gente tem um duplo heterozigótico, aí vai ser legal, vai dar bom aqui pra gente fazer. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou tentar aqui, não vai ficar muito legal, porque eu tô usando aqui esse negócio, é novo pra mim. Ficou muito feio. Só um minuto. Tenham paciência com a titia Jessie. O que é que eu faço? Vou riscar esse aqui como sempre. Então, como o indivíduo aqui, ele é duplo heterozigótico, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar... Deixa eu voltar aqui, pessoal, novamente. Não me julguem. O genótipo é o quê? Vzão, né? Vzão, Vzim, Rzão, Rzim. Vou desenhar aqui de novo. Aí, o que que acontece? Aqui, eu tenho esse primeiro genótipo que ele é referente à cor da semente. E esse segundo genótipo é referente à textura da semente. Nós não estamos fazendo cruzamentos. Nós estamos formando gametas, porque da forma como eu fiz ali,
anteriormente, ele é um pouquinho complicado. Quando ele é duplo heterozigótico, dá pra gente usar o jogo da velha. Nós estamos formando gametas. O que é que eu vou fazer? Vou colocar o primeiro genótipo, que é referente a cor da semente, nas colunas. Ó, vou colocar Deixa eu engrossar esse negócio aqui. Vou colocar um Vzão numa coluna e o Vzinho na outra. Coloquei aqui o primeiro. O segundo, um Rzão numa linha e um Rzinho na outra. Vou só trocar aqui a cor. E agora, eu vou só unir. A formação dos gametas, quando ele é duplo heterozigótico, sempre vai ser um gameta referente à cor, um alelo referente à cor e o outro alelo referente à textura. Então, vai ficar, ó, Vzão, Rzão, que eu juntei esse com esse. O outro vai ficar Vzinho, Rzão. O outro vai ser Vzão, Rzinho. O outro vai ser Vzinho, Rzinho. Pronto. Aqui eu tenho os meus 4 gametas formados. Significa dizer o quê? Significa dizer que cada um dos indivíduos que vão estar envolvidos no cruzamento, que vai nos dar a quantidade de descendentes da geração F2, cada um desses indivíduos, por eles terem genótipos iguais, né, ó. Eles têm aqui genótipos iguais. Cada um desses indivíduos vão ter 4 gametas diferentes. Um gameta Vzão, Rzão. Outro gameta Vzinho, Rzão. Outro gameta Vzão, Rzinho. E outro gameta Vzinho, Rzinho. Então, cada um vai ter 4 gametas diferentes, ok? Aí, a gente vai para o próximo passo, que é colocar esses 4 gametas no quadro de Punnett, que não vai ter mais aqueles apenas 4 descendentes. Vai ter quantos? Por exemplo, se cada um dos indivíduos tem 4 gametas diferentes, a gente multiplica 4 gametas do indivíduo número 1 com 4 gametas do indivíduo número 2, vai dar igual a 16. Ou seja, nós vamos fazer um quadro que vai ter 16 descendentes. E nós vamos analisar o que é que vai dar, como é que vai ser essas ervilhas, ok? Gente, ó, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem me chamar lá no meu WhatsApp que eu explico pra vocês novamente. É porque, assim, eu tô um pouco nervosa, apreensiva, porque esse conteúdo aqui, ele é um pouco complicado, certo? E tudo que eu queria era estar explicando pra vocês naquele nosso grande quadro branco que eu estou sentindo falta. Certo? Mas vai dar tudo certo. Aqui, pessoal, eu coloquei somente os 2 indivíduos, né, duplo heterozigóticos e os gametas que eles formaram, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, como eles são iguais, então eles formaram gametas iguais. Cada um vai ter 4 gametas iguais. Então, eu já desenhei aqui o quadro, né? Esse quadro, ele vai ser um quadro de 5 linhas e 5 colunas, onde vocês sabem que aqui o primeiro quadrado, ele fica em branco, pra gente colocar o símbolo do masculino e feminino. Aí, vocês já sabem que eu faço riscar, né? Que é pra não me dar trabalho. O que que acontece?
Nesse quadro aqui, eu vou colocar os gametas que foram formados pelos indivíduos, ó. Por exemplo, o indivíduo número 1, ele tem 4 gametas diferentes. Vou colocar cada um desses gametas aqui nas colunas. Então, ó, primeiro gameta, Vzão, Rzão. Segundo gameta, Vzão, Rzinho. Terceiro gameta, Vzinho, Rzão. Quarto gameta, Vzinho, Rzinho. Nas linhas, vai ser os gametas do segundo indivíduo, que são os mesmos, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Pronto. Depois que eu fiz isso, qual é o meu próximo passo? A formação dos novos indivíduos. Como é que eu vou fazer? Eu vou juntar cada um desses gametas com cada um desses aqui, ou seja, o primeiro gameta, eu vou unir o primeiro gameta da primeira linha, eu vou unir com o primeiro gameta da primeira coluna. Aí depois, primeira linha com segunda coluna, depois primeira linha com terceira coluna e assim sucessivamente. Aí vem para a segunda linha, aí segunda linha com a primeira coluna, depois com a segunda, com a terceira, até a gente formar todos os indivíduos. Aí vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó. Esse com esse vai ser o quê? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Esse com esse. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Esse com esse. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse com esse. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vocês percebem que já tá dando gametas diferentes, indivíduos com genótipos diferentes, ó. Aqui as duas primeiras características são homozigóticas. Aqui a gente já percebe que a primeira é homozigótica, mas a segunda é heterozigótica. Já vai dando, né, resultados diferentes. Segunda linha. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, ó. Juntei Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho e deu esse indivíduo. Aqui, vou juntar esse com esse, que vai dar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Percebe, ó, primeira característica dominante, a segunda já é recessiva. Terceira linha, vai pegar o gameta da terceira linha e vai unir em cada quadradinho aqui, né? Esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Última linha, com todas as colunas. Esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Esse com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão. Desculpa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Certo? O que a gente pode perceber é que a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui é a geração F2, né? Como eu disse para vocês. Aqui o que a gente pode ver? Sementes amarelas lisas, amarela lisa, amarela lisa. Mas quando eu chego bem aqui, ó, já tem uma amarela rugosa. Quando eu chego aqui, eu já tenho uma verde lisa. Aqui eu já tenho uma verde rugosa. Então, ao invés, o que nós tínhamos aqui no cruzamento? Sementes amarelas lisas cruzaram com sementes amarelas
lisas. Ou seja, aqui as únicas características que nós conhecíamos eram duas, ou amarelas lisas ou verde rugosas. E aqui a gente já percebe que apareceu outras características. Então, é isso que a gente vai ver. Quantas são amarelas lisas? Quantas são amarelas rugosas? Quantas são verdes lisas? Quantas são verdes rugosas? Para a gente poder fazer, né, o cálculo das probabilidades para o aparecimento de novas características na geração F2. Aí, gente, quando eu venho para cá pro resultado, eu já percebo que eu vou ter 4 fenótipos diferentes, ó. Eu vou ter sementes amarelas lisas, quando elas tiverem genótipo Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Ou seja, quantas sementes desse cruzamento eu vou ter, que vai ter as duas características dominantes? Quantas sementes eu vou ter que vão ter a primeira característica dominante e a segunda característica recessiva? Quantas sementes eu vou ter com a primeira característica recessiva e a segunda característica dominante? Quantas sementes eu vou ter com a primeira característica recessiva e a segunda característica recessiva? Aí eu vou contar. Por exemplo, aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão é amarela lisa. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho é amarela lisa. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão é amarela lisa. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho é amarela lisa. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho é amarela lisa. Essa daqui, ó, é amarela rugosa, então não vai entrar na minha conta agora. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho é amarela lisa. Essa aqui já é amarela rugosa, então não entra agora. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, amarela lisa. Essa, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarela lisa. Verde lisa, verde lisa. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarela lisa. Não, pronto, eu tenho quantas amarelas lisas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, de 16 descendentes, 9 são amarelas lisas. Quantas vão ser amarelas rugosas? Ó, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho é amarela rugosa. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho é amarela rugosa. É verde lisa, não conta. Vzinho, Vzinho também é verde lisa, ó. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho é amarela rugosa. Então, de 16, eu tenho quantas? 3. Quantas eu tenho verdes lisas? Para ser verde lisa, tem que ter o primeiro genótipo recessivo e o segundo genótipo dominante. Então, quantas eu vou ter? Ó, verde lisa, verde lisa, verde lisa. Eu tenho também 3 de 16. Então, quantas eu vou ter verde e rugosa? Apenas uma. Uma de 16. Então, eu tenho 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. A minha proporção fenotípica para esse cruzamento da geração F2 é 9 por 3 por 3 por 1. Ou seja, 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Então, eu tenho que, para dar esse resultado da proporção, eu vou ter que seguir essa sequência aqui.
Então, gente, vocês podem aprofundar um pouco mais sobre esses cruzamentos na página do livro didático de vocês, na página 41. Eu posso fazer de uma maneira diferente para a gente poder entender melhor. Eu posso usar um quadrozinho de Punnett, bem simplesinho, porque como a gente tem um duplo heterozigótico, aí vai ser legal, vai dar bom aqui pra gente fazer. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou tentar aqui, não vai ficar muito legal, porque tô usando aqui esse negócio, é novo pra mim. Ficou muito feio. Só um minuto. Tenham paciência com a titia Jessie. Aí, o que é que eu faço? Vou riscar esse aqui como sempre. Então, como o indivíduo aqui, ele é duplo heterozigótico, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar... Deixa eu voltar aqui, pessoal, novamente. Não me julguem. O genótipo é o quê? Vzão, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vou desenhar aqui de novo. Aí, o que que acontece? Aqui, eu tenho esse primeiro genótipo Esse primeiro genótipo que ele é referente à cor da semente. E esse segundo genótipo que é referente à textura da semente. Nós não estamos fazendo cruzamentos. Nós estamos formando gametas. Porque da forma como eu fiz ali anteriormente, ele é um pouquinho complicado. Quando ele é duplo heterozigótico, dá pra gente usar o jogo da velha. Nós estamos formando gametas. O que é que eu vou fazer? Vou colocar o primeiro genótipo, que é referente à cor da semente, nas colunas. Ó, vou colocar Deixa eu engrossar esse negócio aqui. Vou colocar um Vzão numa coluna e o Vzinho na outra. Coloquei aqui o primeiro. O segundo, um Rzão numa linha e um Rzinho na outra. Vou só trocar aqui a cor. E agora, eu vou só unir. A formação dos gametas, quando ele é duplo heterozigótico, sempre vai ser um gameta referente à cor, um alelo referente à cor e o outro alelo referente à textura. Então, vai ficar, ó, Vzão, Rzão, que eu juntei esse com esse. O outro vai ficar Vzinho, Rzão. O outro vai ser Vzão, Rzinho. O outro vai ser Vzinho, Rzinho. Pronto. Aqui eu tenho os meus 4 gametas formados. Significa dizer o quê? Significa dizer que cada um dos indivíduos que vão estar envolvidos no cruzamento, que vai nos dar a quantidade de descendentes da geração F2, cada um desses indivíduos, por eles terem genótipos iguais, né, ó. Eles têm aqui genótipos iguais. Cada um desses indivíduos vão ter 4 gametas diferentes. Um gameta Vzão, Rzão. Outro gameta Vzinho, Rzão. Outro gameta Vzão, Rzinho. E outro gameta Vzinho, Rzinho. Então, cada um vai ter 4 gametas diferentes, ok? Aí, a gente vai para o próximo passo, que é colocar esses 4 gametas no quadro
de Punnett, que não vai ter mais aqueles apenas 4 descendentes. Vai ter quantos? Por exemplo, se cada um dos indivíduos tem 4 gametas diferentes, a gente multiplica 4 gametas do indivíduo número 1 com 4 gametas do indivíduo número 2, vai dar igual a 16. Ou seja, nós vamos fazer um quadro que vai ter 16 descendentes. E nós vamos analisar o que é que vai dar, como é que vai ser essas ervilhas, ok? Gente, ó, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem me chamar lá no meu WhatsApp que eu explico para vocês novamente. É porque, assim, eu tô um pouco nervosa, apreensiva, porque esse conteúdo aqui, ele é um pouco complicado, certo? E tudo que eu queria era estar explicando para vocês naquele nosso grande quadro branco que eu estou sentindo falta. Certo? Mas vai dar tudo certo. Aqui, pessoal, é um resumo, né, que tem lá no livro de vocês, de como é que procede um cruzamento de segunda lei de Mendel. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos a geração F1, que resulta... Desculpa. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos a geração parental, né, onde os genótipos cruzantes são puros, então foi cruzada uma semente totalmente dominante para as duas características, com uma semente totalmente recessiva para as duas características, formando para cada um apenas um tipo de gameta, onde todos os descendentes da geração F1 são duplo heterozigóticos, né? Todos têm genótipo Vzão, Vzim, Rzão, Rzim. O indivíduo duplo heterozigótico formará 4 gametas diferentes. Esses gametas eles serão colocados no quadro de Punnett, né, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, e vai resultar em 16 descendentes. Desses 16 descendentes, nós vamos ter 9 descendentes com característica amarela lisa, 3 descendentes amarelas rugosas, 3 descendentes verdes lisas e 1 descendente verde rugosa. Fazendo assim pra gente uma proporção de 9 por 3 por 3 por 1, né? Que é a nossa proporção fenotípica, como eu expliquei para vocês mais detalhadamente. E se vocês quiserem aprofundar mais, sugiro que leiam o livro didático e qualquer dúvida me chamem no meu privado. O nosso próximo passo, gostaria que vocês fizessem uma leitura do texto da página 44, com o título Segregação Independente de Genes para os Grupos Sanguíneos ABO e RH. Eu vou mostrar para vocês um exemplo para a gente poder utilizar a segunda lei de Mendel para fazer um cruzamento com essas duas características. Aqui no exemplo que eu quero mostrar para vocês, né, eu vou cruzar uma mulher de tipo sanguíneo AB positivo com um homem de tipo sanguíneo O negativo. Aqui, como vocês podem perceber, eu já dei o genótipo para vocês. O genótipo da mulher para o grupo sanguíneo é Izão A, Izão B, Rzão, Rzim, porque ela é RH positivo. E o homem, ó, o homem é Izinzim, porque ele é do tipo sanguíneo O, e Rzim, Rzim, porque ele é RH negativo. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Aqui, na nossa formação dos gametas, no caso aqui o gameta da mulher, vocês percebem aqui que ela é duplo heterozigótico. Então, eu vou usar o quadro de Punnett para poder definir esses gametas, ó. Coloquei
o genótipo do grupo sanguíneo nas colunas e o genótipo do RH nas linhas. Agora eu só faço unir. Vou pegar o Izão A do grupo sanguíneo e vou colocar junto com o Rzão do RH. Então, fica Izão A, Rzão. Esse segundo, Izão B, Rzão. O terceiro, Izão A, Rzinho. O quarto, Izão B, Rzinho. O do homem, como ele é totalmente recessivo, ó, aqui ele tem 2 izinhos. Então, tanto faz, né? Ele ter 10.000 gametas, que todos vão ter somente um izinho e um Rzinho. Então, significa dizer que a mulher vai ter 4 tipos de gametas e o homem só vai ter um tipo. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. Então, a nossa formação aqui vai ser apenas de 4 indivíduos. Aí, no meu quadro, né, eu vou ter 4 linhas e apenas uma coluna, ou vice-versa. 4 colunas e apenas uma linha. Aí, eu optei assim, porque fica mais fácil para mim gravar. Então, eu coloquei aqui os gametas da mulher. E aqui eu coloquei o gameta do homem e vou só fazer a união, ó. Vou unir Izão A, Izinho, Rzão, Rzinho. Izão B, Izinho, Rzão, Rzinho. Aqui eu vou ter Izão A, Izinho, Rzinho, Rzinho. E aqui eu vou ter Izão B, Izinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, eu vou ter um indivíduo do grupo A positivo, vou ter um indivíduo do grupo B positivo, um indivíduo do grupo A negativo e o indivíduo do grupo B negativo. Então, aqui, quando antes eu só tinha, né, um indivíduo AB positivo cruzando com um O negativo, os descendentes poderão ser 25% poderão ter grupo sanguíneo A e RH positivo, 25% poderão ter grupo sanguíneo B e RH positivo, 25% poderão nascer do grupo A com RH negativo e 25% poderão nascer de grupo B com RH negativo. E assim a gente faz com os outros exemplos. Então, a quantidade de gametas que der da mulher vai ser multiplicado pela quantidade de gametas que der do homem. Então, se a mulher tem 4 gametas diferentes e o homem tem só 2, significa dizer que eles vão ter no quadro de Punnett 8 descendentes. Então, até a próxima aula. Na próxima aula eu vou citar mais exemplos para vocês e vou deixar também uma atividadezinha aqui para vocês fazerem.